Sinto muito. Errei. Não voltará a acontecer. Há quase um ano, o rei de Espanha pedia perdão. Um gesto inédito depois de se ter descoberto que o monarca tinha ido caçar elefantes no Botsuana, numa altura em que o país ibérico se debatia com a crise. Desde então, a monarquia está no olho do furacão. A acusação contra a infanta Cristina e o marido, num caso de alegada corrupção, é um dos capítulos do Annus Horribilis do monarca, que começou com o pedido de desculpas. Essa retificação se ha visto seriamente empañada. Essa retificação foi seriamente manchada pelos acontecimentos que fomos conhecendo e descobrindo com surpresa, e em alguns casos incredulidade e raiva para uma boa parte da opinião pública, casos que afetam novamente a imagem do rei. Portanto, foi uma operação contundente, mas até certo ponto falhada. Foi em Palma de Maiorca, cidade onde a família real passa férias, que o genro do rei, Iñaki Urdangarín, foi tecendo os contactos que permitiram ao Instituto NOS assinar convénios com várias administrações públicas das Baleares. Iñaki era o presidente do Instituto, uma entidade sem fins lucrativos. As atividades alegadamente irregulares da organização foram desvendadas no âmbito da investigação do caso Palma Arena, um escândalo de corrupção detectado nos anos em que Jaume Matas, ex-ministro da Aznar, foi presidente do governo autónomo balear. O jornalista Andreu Manresa, que trabalha há mais de 2 décadas para o El País, considera que este caso é o símbolo de toda uma época. Este edifício é o símbolo de uma etapa do governo das Baleares de Jaume Matas, ex-ministro de Aznar, que foi condenado inicialmente a 6 anos de prisão por um dos episódios aqui descobertos. O Palma Arena construiu-se urgentemente para realizar uns campeonatos mundiais de ciclismo e gastou-se o triplo do previsto. A investigação deste sobrecusto derivou para o suposto enriquecimento de Jaume Matas e para o pagamento e aplicação das subvenções. 2,3 milhões de euros pagos pelo governo balear ao Instituto NOS, que fizeram com que o genro do rei fosse constituído arguido. Iñaki foi acusado de fraude fiscal, de prevaricação, desvio de fundos e branqueamento de capitais. Um golpe irreparável na confiança do público na monarquia espanhola. A infanta Cristina é co-proprietária da empresa patrimonial Aeson, através da qual Iñaki Urdangarín efetuou as cobranças e pagamentos pelos quais está acusado de 3 alegados delitos fiscais distintos. A Casa Real seguiu a reboque da atualidade. O rei concedeu à televisão pública uma entrevista, algo raro, mas Juan Carlos não esclareceu uma troca de e-mails que revelam que o monarca estava supostamente ao corrente das alegadas atividades ilícitas do seu genro e que o aconselhou a ir para Washington para abafar o escândalo. Nesta altura, outro personagem entrou em cena. Corinna Tsoudesain-Wittgenstein, apontada como amante do rei, apareceu em todas as capas. Acompanhou-o na viagem ao Botsuana e, de acordo com outros correios eletrónicos publicados, terá feito uma oferta laboral a Urdangarín por recomendação do rei. Corinna falou da sua colaboração confidencial com o governo espanhol. O Teatro Victoria de Barcelona apresenta o musical La Família Real, uma sátira à família real espanhola. Sobre todo la gente, ¿no? La ciudadanía ha ido perdiendo miedo, ¿no? E entonces dices, ¿por qué no? Os cidadãos foram perdendo o medo e pensaram se podemos fazer paródias sociais, de religião e de política, porque não podemos fazer uma paródia do rei. Del rey, ¿no? Y se decidió a tirar para adelante, intentando siempre provocar lo que se quiere, que es decir, E avançou-se de forma a provocar o riso com este tema. Além disso, num determinado momento, a realidade superou amplamente a ficção. Ha llegado un momento que ha superado, pero con creces, la ficción.
Os defensores da monarquia veem na coroa uma garantia de estabilidade. Pedro Schwenzer é o presidente da Associação Monárquica Europeia, entidade que promove a monarquia parlamentar como forma de Estado. Reconhece que a imagem da monarquia está algo deteriorada por questões que pouco têm a ver com a instituição, mas com uma pessoa que entrou para a família real por casamento. Para Pedro, esta crise não pode pôr em causa a monarquia. Logicamente, aí a atuação ha sido muito decidida. A atuação da Casa Real foi muito indecisa. Devia ter sido mais decidida para salvaguardar o desenvolvimento correto da vida profissional do marido de uma das infantas. Talvez não quisesse chamar a atenção e deixou que as coisas se desenvolvessem sozinhas, sem ter em conta as repercussões que podiam ter, que algumas operações poderiam ser duvidosas. Que algumas operações podem ser dudosas. Mas o que diz a legislação espanhola sobre uma eventual renúncia ou abdicação do rei? Marc Carrillo, catedrático de Direito Constitucional, explica que se trata de uma decisão pessoal do chefe de Estado que os cidadãos não podem promover em algum caso. A Constituição diz que a figura do rei é inviolável e não está sujeita à responsabilidade. É uma instituição que responde É uma instituição que responde à história, a critérios não democráticos na medida em que o acesso ao cargo acontece por herança. A dimensão democrática da monarquia é que lhe dá a própria Constituição, quando a incorpora como forma de governo. Não há um controlo das atividades e do orçamento da Casa Real. Só em 2012 é que foram reveladas as contas. O salário do rei atinge os 293 mil euros anuais. No âmbito da atividade pública. Entendo que no âmbito da atividade pública do monarca, isso deveria ser submetido também à lei da transparência. A lei de transparência. Coisa distinta é a atividade privada. É diferente da atividade privada que o chefe de Estado, como pessoa responsável, deve exercer, com a devida honradez e adequação aos princípios fundamentais básicos do Estado. Adequação aos princípios constitucionais básicos do Estado. Na opinião de alguns especialistas, é o momento de a monarquia realizar a sua própria transição e de fazer do exemplo cívico a sua norma. Portanto, está em suas mãos ter final digno. Está nas mãos do rei ter um final digno, com uma transição ordenada, ou ter um final precipitado, ainda mais deteriorado, que não garanta nem a transmissão, nem a transição e que ponha o conjunto da sociedade espanhola a refletir profundamente sobre o nosso chefe de Estado. De reflexionar muito a fundo sobre a nossa jefatura do Estado. A Igreja Católica acaba de mudar de líder. Muitos esperam que a monarquia espanhola siga o exemplo e que Juan Carlos passe o testemunho ao filho.